um sonho de plantar uma semente de amor. E eu tenho certeza que a gente está plantando e regando essa semente de amor todos os dias, quando a gente está junto de manhã. Muito obrigada pelo carinho, pelo respeito de vocês, por vocês me deixarem entrar na vida de vocês dessa forma e por acreditarem naquilo que eu falo. Obrigada por vocês estarem aqui agora à noite. Não é fácil, né? Segunda-feira, 8 horas. Fico muito feliz, porque a gente é que vai mudar esse mundo, tenho certeza, através dos nossos filhos, né? Estou emocionada. Vamos começar. Eu vou tentar ajudar vocês nas dúvidas principais. Eu sei que são dúvidas comuns da maioria das mães. Tem mãe de adolescente aí? A maioria de criança menor. Carol tem adolescente. Cíntia tem também. Vou tentar ir do começo, assim, das dúvidas principais que apareceram. E aí vocês vão poder também perguntar o que vocês quiserem, tá? Eu acho até que vocês perguntando, a gente vai ficar mais à vontade ainda de conversar, tá? Vocês podem perguntar o que quiserem. Nem tudo eu vou saber, a gente está aqui aprendendo junto, né? Esse caminho da disciplina positiva, da educação positiva, da maternidade e paternidade consciente. Tem um papai ali. É um aprendizado. A gente vai aprendendo junto, vai apostando junto, que essa forma de educar respeitosa, empática, tende a formar filhos melhores para o mundo. Daquele áudio do desafio de comportamento, que o primeiro áudio é de autocontrole, né? E não gritar. Tá todo mundo conseguindo? Sim. Difícil, né? Muito difícil. Vou falar sobre isso, porque as mães às vezes me ligam, tem algumas que me ligam chorando, que não estão dando conta. Cada uma tem seu tempo, a gente tem que se respeitar como ser humano, como mulher, como pai, como mãe. As coisas vão acontecendo. Eu acho que o mais importante é saber que os filhos não querem que a gente seja perfeita o tempo inteiro. Eles querem que a gente seja suficientemente boa, que a gente dê o nosso melhor. Não sei se vocês todos conhecem a minha história. Eu vou contar um pouquinho, que eu acho que vale a pena, para aliviar um pouco a culpa de vocês. Eu comecei nesse caminho da maternidade consciente depois de ter sido muito autoritária com os meus filhos. Muito autoritária. De ter dado castigo e de até já ter tido, já bati. É duro hoje falar isso. Mas eu não conheci outra forma de educar. Então, eu queria a qualquer custo controlar o comportamento dos meus filhos. Que é o que a gente acha que precisa fazer, né? Para criar filhos educados, que a sociedade aceite bem. E a gente esquece que ali tem um ser humano que precisa se manifestar do jeito que ele é. E que a gente precisa amar do jeito que ele é. Quando nasce o filho real. E a gente ainda tem aquele idealizado na cabeça, o ideal na cabeça. Algumas vezes a gente se apaixona à primeira vista, outras vezes a gente precisa conviver para apaixonar, e outras vezes é muito difícil encontrar essa paixão pelo filho. A maioria absoluta, eu com a experiência que eu tenho de consultório, então vocês sabem, eu tenho 19 anos de consultório, meu filho mais velho vai fazer 18, então eu tive a sorte de começar o consultório, iniciar o consultório junto com a maternidade. E isso foi bom para mim, que eu consegui ter empatia com todas as mulheres que chegavam até mim. Sempre tive empatia, mas muitas vezes não sabia orientar, porque eu copiava o que eu tinha vivido na minha casa. Meus pais eram muito autoritários,
Eu vivia numa casa de um pouco de caos, porque os meus pais brigavam muito. E aí a gente acaba copiando a história, né, gente? Se a gente não para pensar, a gente copia a história que a gente viveu com os nossos filhos. E foi o que eu fiz. Autoritária demais, para um filho dava certo, entre aspas, né? Era o filho que tinha medo de mim, que ficou retraído, foi ficando tímido e se revelou na adolescência. Se revelou com rebeldia na adolescência. O do meio, que era rebelde desde pequenininho, não aceitava castigo, dançava no castigo, cantava no castigo, achava o máximo ir para o castigo, também foi ficando meio rebelde depois, na adolescência. E aí foi aí que eu fui procurar uma forma de ficar mais respeitosa, porque teve um dia que eu parti para cima do meu mais velho. Perdi a cabeça. Porque eu tentava controlar ele de qualquer forma e ele estava me escapando pelas mãos. Totalmente. Estava se mostrando quem ele era. E quem ele era um reflexo da mãe dele, de uma mãe autoritária, de uma mãe que não escutava, que só falava, só dava sermão. E aí eu fui procurar uma forma empática e respeitosa de educar, encontrei a disciplina positiva, comecei a estudar e ler livros e comecei a me reconectar com os meus filhos. E aí, quando eu me reconectei com os meus filhos, a história do Rafael, a maioria de vocês que já escutou minha palestra sabe. O Rafa era um menino tímido inicialmente, depois virou um menino retraído, e depois virou um menino rebelde que saía de casa cedo e só voltava à noite, que eu não tinha o menor controle, estudava quando queria. Por isso que eu falo que a gente não tem muito controle dos nossos filhos. Quando eles resolvem fazer as coisas da cabeça deles, eles fazem, principalmente na adolescência, porque se a gente for dar castigo na adolescência, não há castigo que resolva. E quando a gente não quer partir para a violência, a gente precisa buscar uma saída. E com o Rafa eu tive uma ideia um dia, já estudando um pouco disciplina positiva, de tentar a ferramenta do abraço. Ele chegou à noite em casa. Na verdade, eu tinha postado um vídeo dele de skate no Facebook, falando que eu tinha orgulho dele, que eu amava ele do jeito que ele era. E aí ele chegou em casa, me deu um abraço e a gente se reconectou a partir daquele dia. Eu costumava falar antes disso que todo adolescente tinha ódio no olhar, tinha ódio dos pais. Mas é porque a gente não consegue olhar para eles, a gente não consegue olhar para eles também com um olhar de amor. A gente olha com aquele olhar de pânico já, né? E aí foi uma sorte danada eu ter conhecido essa tal de disciplina positiva, porque minha filha, desde pequenininha, né, desde 3 anos, quase 3 anos, eu faço disciplina positiva lá em casa, e ela se tornou uma menininha bem bacana, sabe? E eu fui vendo aquilo e falei assim, eu preciso espalhar isso para o mundo. Eu preciso que outras pessoas tenham a oportunidade de sofrerem menos a culpa e conseguirem ser a melhor versão dentro de casa. A gente consegue sempre ser a melhor versão no trabalho, a gente consegue ser a melhor versão com os colegas, com os amigos, e aí a gente desconta nas pessoas que a gente mais ama, né? No marido, na esposa, nos filhos, que a gente acha que o amor deles é incondicional, vai durar para sempre, então a gente desconta neles. E eu não enxergava isso, né? Quando a gente é pediatra, a gente acha que é dono da razão e que a gente acha que sabe educar criança. A gente acha que por ser pediatra a gente vai conseguir fazer aquilo. Espera aí, gente. Então, quando a gente é pediatra, a gente acha que sabe tudo sobre educação e a gente não sabe nada.
Que a gente estuda medicina, mas a gente não sabe nada de educação. E aí a gente se atreve a ensinar para vocês no consultório como educar os filhos. A gente só repete também o que a gente faz em casa, ensina as mães a colocar de castigo, a tentar controlar comportamento. E eu quero que vocês entendam hoje muito isso, assim. A gente não está aqui para ensinar ninguém a controlar comportamento de ninguém. A disciplina positiva ensina muito mais que isso. A disciplina positiva ensina habilidades de vida. Então, a partir dos desafios de comportamento, a gente tem oportunidades maravilhosas de ensinar para aquele ser humano que está na nossa casa por um tempo, habilidades de vida que vão fazer com que ele seja feliz. Nos primeiros áudios que eu perguntei dos desafios de comportamento, né, que veio aquele tanto de birra, o tanto de briga entre irmãos, descontrole, desobediência, não estudar, não escutar. Posso falar sobre tudo isso com vocês hoje. Mas assim, pensem sempre no principal. O que eu posso fazer aqui agora com essa criança para ensinar para ela habilidades de vida? Habilidades que você quer ver no seu filho daqui a 20 anos. O que você quer que essa pessoa, na idade adulta, você chegou lá na casa do seu filho, ou ele chegou na sua casa, daqui a 20 anos, toca a sua porta. O que você quer ver? Qual a qualidade, qual o valor, o que é o mais importante para você? E você está ensinando isso para ele, né? O que é o mais importante? Então, eu escuto muitas coisas. Eu escuto empatia, felicidade, autonomia, capacidade de resolver problemas, solidariedade. Nunca escutei obediência. Eu acho que ninguém quer que o filho vire um adulto obediente. Quer que vire um adulto educado. Quer que vire um adulto que veja alegria no ser e não no ter. Quer ver um adulto que encontra a felicidade nas pequenas coisas. Quer ver um filho que cresça e saiba respeitar o próximo, que saiba valorizar o próximo, que incomode com a dor do outro. E a gente tem ensinado isso para eles. A gente tem ensinado isso para eles todos os dias. Uma coisa muito importante é a questão do exemplo, gente. As crianças aprendem pelo exemplo. As crianças aprendem vendo a gente fazer. Então, quando você tem um filho que faz birra, e você bate, e você ignora, e você xinga, põe de castigo, você pegou uma oportunidade maravilhosa de chegar para ele, mesmo que seja difícil, eu sei que é difícil. Você perdeu a oportunidade de chegar para ele, filho, eu sei que você está nervoso, eu sei que esse lugar aqui está muito difícil, eu sei que você está com fome, eu sei que você está com sono, eu sei que você quer muito esse brinquedo, mas a gente não veio aqui para isso. E se a criança continua gritando, tira ela daquele ambiente, porque tem um monte de espectador, um monte de gente torcendo para você bater ou torcendo para você colocar de castigo. Então, tira a criança dali e vai conversar com ela. E se ela não quiser conversar, dê um tempo para ela. Tem uma coisa que eu acho que resolve muito das dúvidas que vocês têm, que é a questão do cérebro da criança, do cérebro do adolescente. A gente precisa entender que cada fase é uma fase. O cérebro da criança pequena, por exemplo, de 2 anos, 3 anos, que faz birra, eles não conseguem controlar mesmo o comportamento. Então, todas as vezes que tiver uma negativa para aquilo que ele quer fazer, ou se você tirar dele aquilo que ele quer tanto, ele vai ter uma explosão emocional. É a mesma coisa do adolescente. Ele está sonhando com uma festa e você fala que ele não vai poder ir. Ele vai fazer birra. A gente também faz birra de vez em quando. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, acho que vou aproveitar que a gente está aqui para eu mostrar para vocês como funciona o cérebro de uma criança e de um adolescente. Na verdade, o nosso cérebro, que o nosso também funciona assim. E a gente precisa saber que a gente tem capacidade de se controlar. Eles não têm essa capacidade. Aí eu vou dar depois dicas de como vocês vão fazer para poder tentar manter esse autocontrole.
Mas vocês têm que querer muito. Porque para a gente conseguir qualquer coisa na vida, a gente precisa querer muito. Querer muito. E eu falo com vocês assim, é maravilhoso, maravilhosa a sensação de estar criando seres humanos do bem. É maravilhosa a sensação de estar cumprindo a nossa missão, a nossa missão principal, porque quando a gente ganha um filho, essa é a nossa principal missão. A gente muitas vezes deixa de viver a nossa vida para viver a vida deles. Vou chegar nesse ponto também, que eu não sei se é tão bacana assim, mas vamos lá. Vamos falar do cérebro. A gente tem Daniel Siegel, que é o escritor do Cérebro do Adolescente, o Cérebro da Criança e Disciplina Sem Drama, que são 3 livros que eu indico muito. Fala que ele representa o cérebro com a palma da mão. Então ele fala que esse aqui é o tronco cerebral, que é o que leva ao cérebro. A gente tem a amígdala do cérebro, que é o nosso sistema límbico, fala sistema límbico, que é o responsável pela reação, que a reação de fugir ou de agredir. Então, se vem alguma pessoa para cima da gente, a gente ou foge ou reage. Se vem uma onça para cima da gente, ou a gente foge ou a gente reage. Se vem um ladrão te assaltar, ou você foge ou você reage, tá? Cada um reage de um jeito. A gente só sabe quando a gente é exposto ao perigo, tá? Ou a coisas que contrariem a gente. Ao longo da nossa vida, a gente vai desenvolvendo o córtex cerebral, até ter o córtex cerebral todo formado, e aqui o córtex pré-frontal. Esse córtex pré-frontal é o que é responsável pelo controle das emoções. Então, a gente controla nossas emoções depois do córtex pré-frontal formado. Então, isso vai acontecer por volta de 20 e 25 anos. Então, todas nós temos a capacidade de, na hora que a gente sofre alguma coisa, se a gente esperar 90 segundos, fizer 10 respirações, tomar um banho, dar uma volta no quarteirão, ir para o quarto, respirar fundo, escutar uma música, a gente consegue acessar o nosso córtex pré-frontal. E a minha sugestão é sempre que tiver uma situação que está te desafiando, geralmente essas situações são as situações que atingem a nossa criança interior. Todos nós temos uma criança dentro da gente. Uma criança que às vezes sofreu castigo, que às vezes sofreu disputa de poder. Então, essa criança é acessada todas as vezes que a nossa criança que está dentro de casa confronta a gente. Desobedece, grita, cospe, bate. Então, a gente, em vez de agir como adulto e acessar o córtex pré-frontal, a gente acaba agindo como criança, porque a gente acessa a nossa criança interior. Então, o que eu falo para vocês, além disso, de ter esse cérebro que a gente tem capacidade de modelar, né, e de acessar o córtex pré-frontal, a criança não tem. Então, quando uma criança faz birra, quando uma criança bate, então essa mão aqui é a criança, tá, gente? Quando uma criança faz birra, quando ela bate, quando ela cospe, porque teve alguém negando alguma coisa para ela, se vem uma mãe ou um pai também incomodados, porque a gente fica querendo que os nossos filhos sejam sempre modelo, sejam sempre exemplares. E aí a gente vem do mesmo jeito, com o sistema límbico ativado, com a amígdala ativada, sem estar com o córtex pré-frontal, as crianças têm muitos neurônios espelho. Então, elas vão copiar comportamento. Então, elas estão vindo para a gente agitadas, nervosas, e a gente grita mais. Aí eles vão gritar mais alto. E a gente grita mais, eles vão gritar mais alto. Porque eles estão copiando a nossa ação. Se você, no momento que eles perderem a cabeça, tiverem uma explosão emocional, gritarem, vocês conseguem respirar fundo e acessar o córtex pré-frontal, e tudo bem se vocês não conseguirem, vai para o quarto. Vai para o quarto, pensa, respira fundo, que uma hora vem o córtex pré-frontal. E que vai lá dar de cara com aquela criança e vai falar, filho, tá tudo bem? Eu sei que é difícil, é muito difícil se controlar, você ainda não dá conta, mas a mamãe está aqui para te acolher. Eu estou aqui para tudo ficar bem. Tenta respirar fundo. E às vezes aquela criança, quando você fala isso, ele fica mais nervoso ainda.
E aí ele quer te bater, e ele quer jogar o que tiver na mão dele em você. Lembra que isso não é contra você. Isso não é sobre você, é sobre ele. É sobre ele não conseguir controlar o comportamento dele. E você é a pessoa que ele mais admira, que ele mais ama, que ele conta total com amor incondicional. Então ele acha que com você tá tudo bem. Ele vai mostrar o pior dele. E se você continuar conversando baixinho e falando com ele, tá tudo bem, filho? Ele vai começar a acessar o córtex dele. Não pré-frontal, que não está ainda totalmente formado, mas ele já consegue modelar o comportamento dele. Por isso que eu falo que quando a gente tem um desafio de comportamento e a gente quer, como resultado, uma habilidade de vida, a gente tem que modelar o comportamento do filho. A gente tem que mostrar para o filho o que ele tem que fazer. Se na hora de uma birra, de um descontrole, de uma explosão emocional, você fala baixinho, se você acolhe, eu sei que é difícil, vai ser sempre difícil, porque você sempre vai estar achando que aquela criança está fazendo aquilo para te incomodar, que ele está fazendo aquilo porque você é péssima mãe, que ele está fazendo aquilo porque você ainda não fez a coisa certa e não consegue controlar o comportamento daquela criança. Mas na verdade não é sobre você. Não é sobre o tipo de mãe que você é. É sobre uma criança que não sabe se controlar. Uma criança de 5, 6 anos, ela mente, não é porque você não foi boa mãe. É porque é um comportamento normal da idade. Uma criança pequena, até 4, 5 anos, ela também não consegue obedecer quando você fala não, porque ela não entende a palavra não. Tem muito pai que fala assim, doutor, ele entende sim, porque quando eu falo não, ele já me olha com uma cara assim, ah, não, né? Mas na verdade ele entende que você mudou a sua expressão e aí ele acaba vendo que aquela expressão é uma expressão de não agrado, né? Estou desafiando o meu pai, entre aspas. Então ele continua fazendo porque aquilo ali vira uma brincadeira. E ele sabe que quando ele vai fazer a coisa errada, todo mundo olha para ele, todo mundo dá importância para ele. Isso acontece em todas as idades. Quando a pessoa quer se sentir amada e pertencente, então o nosso principal objetivo na vida, nossa principal necessidade dessa vida é se sentir amado e se sentir pertencente. Sentir que os nossos pais nos amam, sentir que os colegas nos amam, os professores, todo mundo quer ter isso. E se eu não sinto que eu sou amada, eu vou adotar maus comportamentos. Porque eu acho que com mau comportamento as pessoas olham para mim. E o olhar para mim, mesmo quando eu me comporto mal, faz bem para o meu coração. Porque as pessoas estão me enxergando. Porque nada mais difícil nessa vida do que ser invisível. A gente prefere ser notado pela falha do que nunca ser notado. E as crianças são assim. Não é fácil, gente. Eu mesmo com tudo isso, tudo que eu aprendi, que venho aprendendo todos os dias, inclusive com vocês, eu tenho um desafio todos os dias. Mas sempre vocês têm que lembrar, toda criança precisa se sentir amada. Todo adulto também, né? Toda criança precisa se sentir pertencente. E os bons comportamentos vão vir se você modelar, se você mostrar para ele como é. Toda criança nasce empática e perde a empatia com o tempo. Vocês já repararam que a criança, desde pequenininha, quando a gente sai na rua e ela vê uma pessoa dormindo na rua, ela fala assim, mamãe, papai, por que ele está dormindo ali? E a gente fala assim, olha a oportunidade que a gente tem no dia a dia, nas pequenas coisas, de ensinar tanta coisa linda para os nossos filhos. Aí a gente fala assim, deixa pra lá, filho, vamos embora que eu tô com pressa. Era a hora da gente chegar e falar assim, nossa, filho, ele mora na rua. Será que ele tem família? Será que tem alguém que incomoda com ele? Vamos perguntar para ele se ele quer alguma coisa para comer? Vamos amanhã trazer alguma coisa para ele? Vamos trazer um cobertor? Vamos trazer uma roupa? Vamos perguntar se ele tem filho?
se ele tem família. Mas a gente prefere ignorar o olhar dos nossos filhos, porque o nosso olhar já não vê mais isso, né? A gente banaliza o olhar. Então, a gente perde a oportunidade de ensinar empatia, solidariedade. E quando a gente ensina isso para os nossos filhos, né, de olhar para aquela pessoa que mora na rua, que passa frio, que passa fome, que não tem família, ou que tem família, mas não está com a família, eles aprendem também a se colocar no nosso lugar. Então, quando eles, por exemplo, meu filho do meio às vezes grita comigo, e eu não grito com ele. E aí ele grita, fala alguma coisa, menos de 2 minutos ele já está no meu quarto me pedindo desculpa e me beijando. Isso é empatia. Ele sabe que ele fez alguma coisa que me magoou, e como eu não grito e como eu não revido, ele vai lá e me pede desculpa. Mesma coisa já acontece com a minha filha. Às vezes ela descontrola, e descontrola mesmo, que ela tem 5 anos, e eu não tenho nem esperança de que ela consiga controlar. Ela às vezes tenta, respira, vai para o cantinho da paz dela, do relaxamento, mas não consegue, fala que não me ama mais. Mãe, eu não te amo mais. E aí eu falo assim, olha filha, mas eu te amo mesmo assim. Tá tudo bem. 2 segundos ela já tá chorando, me pedindo perdão. Porque é isso que a gente tem que ensinar para ele todos os dias. Ensinar empatia. Porque quando você ensina empatia, você ensina solidariedade, você ensina respeito, você ensina educação, você ensina a felicidade no ser e não no ter, né? Então a gente perde essas possibilidades maravilhosas, a gente vai tirando da criança aquilo que ela nasceu de melhor. Na verdade, a disciplina positiva não tem muito isso de que a gente que ensina para a criança. Muitas vezes a gente é que aprende com eles. Porque a vida acaba levando a gente para um caminho de, às vezes, anestesia, né? De não conseguir ver as coisas do jeito que elas são. E a criança vem para nos mostrar. E os nossos filhos vêm para nos mostrar os nossos defeitos, as nossas qualidades. É aquilo que eu costumo falar, os nossos filhos, eles chegam para nos trazer o melhor de nós, ou o pior de nós. Porque a gente consegue ser o pior de nós com os nossos filhos. E a gente consegue ser o melhor de nós com os nossos filhos. E eu penso muito que, hoje eu penso nisso, que eles têm um amor incondicional por nós. Até uma certa idade, né? Nós somos heróis, somos heroínas deles. Só que um belo dia, eles nos enxergam com todos os nossos defeitos, todas as nossas falhas. Isso muitas vezes acontece na pré-adolescência e na adolescência. Por volta de 8, 9 anos, aquela criança já começa a enxergar o pai e a mãe como eles são mesmo. E às vezes gostam e às vezes não do que vem, né? E é igual a gente, quando a gente enxerga eles, a gente às vezes gosta do que a gente está vendo e às vezes a gente não gosta. Às vezes o filho, a gente fala assim, nossa, mas de onde que esse menino puxou isso? Eu não sou assim, meu marido não é assim, minha esposa não é assim, de onde ele puxou isso? Ele é ele mesmo, né? Eu falo que muitas vezes nossos filhos têm um pouco de nós, um pouco da pessoa que a gente tá, né? Do companheiro, da companheira, mas eles têm muito deles mesmos. E eles às vezes têm características que são o avesso daquilo que a gente acha que é bom. E é aí que a gente testa o nosso amor incondicional, sabe? Vocês estão me vendo? Espera aí, gente. Cipta voltou. Toma uma água. Cipta está voltando. Depois você dá uma olhadinha nas perguntas. Não, amor, para. Ativou o som. Amor, não é isso, amor. E tava aqui. Acho que voltou normal. Voltou não.
Alguém está compartilhando a tela. Alguém está tentando entrar e está compartilhando a tela da pessoa. Perfeito. Vamos tentar resolver Obrigada, isso aqui agora. Pri. Tá aparecendo. Voltou, gente? Para mim tá normal, é só passar para o lado que consegue ver as pessoas. A gente consegue te ver. Não principal, mas a gente consegue te ver como participante. Para mim voltou normal, tudo E normal. eu também estou como participante aqui para mim. Voltou também. O meu voltou normal. Voltou. Ótimo. Depois você dá uma olhada nas perguntas aqui, ó. Gente, eu já vou olhar as perguntas, tá? Não fiquem aflitas, não, que vai ter muito tempo para isso ainda. Teve uma pessoa que perguntou... Gente, eu não lembro o que eu estava falando. Então, eu vou na primeira pergunta que eu estou vendo aqui, de uma pessoa que falou que começou a aplicar a disciplina positiva, não sei quem é. Ah, tá. Ana Paula. Começou a aplicar a disciplina positiva e a filha piorou no início. Normal, tá, gente? Tem criança que já responde bem de cara e tem criança que resiste. Eu falo que é mais comum quando a gente é autoritária, dos filhos de cara assim gostarem. Então, assim, no início eles gostam, porque, nossa, aquela mãe bruxa, autoritária, virou uma mãe boazinha. E aí a criança que está na permissividade, então quando a mãe está permissiva e começa a colocar alguns acordos, rotina dentro de casa, eles não gostam. Então, às vezes isso acontece. E tem aquela coisa de estar acostumado a prever a reação. Então, eu faço a coisa errada, eu já espero um castigo. Tá? Tem criança que adora castigo, gente. O castigo definitivamente não funciona, porque a gente não resolve o comportamento. A gente está tentando fazer com que a criança fique no controle, né? Com que a gente controle a criança, só que ela não aprende nada com aquilo. Todos os estudos científicos de castigo mostram que o castigo não funciona. E eu sei que, às vezes, até eu fico atentada a dar castigo. Porque tem hora que você não consegue controlar mesmo. Aí você fala assim, vou pôr de castigo para controlar por 2 minutos. Então, Ana, é normal acontecer da criança inicialmente se rebelar um pouco para tentar voltar para aquela situação que para ela já era cômoda. Às vezes uma criança prefere apanhar do que uma mãe que faça rotina, que faça acordos, porque ela se sente já mais confortável resolvendo o problema daquela forma. Ah, se eu fizer isso, ela vai me colocar de castigo e está tudo resolvido. A criança começa a cada vez mais ficar tranquila com o castigo mesmo. Aí você vai ter que aumentar o castigo cada vez mais, até que o castigo não tem jeito, né? Porque você já está 1 ano de castigo, 2 anos de castigo, sei lá, né? Eu já cheguei nesse extremo louco, né? De deixar 1 ano sem celular. Porque eu não sabia mais como controlar meus adolescentes. Então, depois eu fui pensar, gente, eu não estou ensinando para eles como resolver o problema. Eu estou mostrando para eles que eu estou resolvendo o meu problema e azar deles com o problema deles. E eles ficavam sempre... Eu falo que o castigo gera na criança uma sensação de segurança. Eu erro, meu pai me põe de castigo, eu saio do castigo, vou fazer de novo, ela vai me pôr de castigo, eu vou fazer de novo, aí eu vou fazer pior ainda, para ver se o tempo do castigo vai aumentar ou se o castigo vai piorar, mas não ensina nada para a criança. Tem criança, eu gosto muito de falar assim com as pessoas, lembrem quando vocês ficavam de castigo na infância, né? Eu ficava muito de castigo. E o que você pensa no castigo? Tentem lembrar, tentem se colocar no lugar do filho de vocês também, tentem lembrar o que vocês sentiam quando vocês iam para o castigo. Ou a gente ficava xingando o pai, né? Da próxima vez vou piorar. Ai, que saco, meu pai é um chato. O que eu fiz? Às vezes a gente se sentia muito mal, né? A gente batia no irmão, aí ia pro castigo. Aí a gente se sentia a pessoa pior do mundo porque tinha feito uma coisa terrível e aí a gente vai gerando uma apatia. A gente vai não conversando sobre sentimentos, né, gente?
também é uma das coisas que eu mais quero que vocês consigam fazer dentro da casa de vocês. Hoje ninguém fala sobre sentimento, ninguém sabe falar sobre sentimento. Às vezes eu sou assim, às vezes eu tô cansada e eu acho que eu tô com fome, né? Às vezes a gente tá com saudade e acha que tá com sono. É doido isso, mas a gente não aprende sobre sentimentos durante a vida. A gente aprende o que é mesa, o que é cadeira, o que é quadro, o que é tudo, mas a gente não aprende o que é sentimento, o que é raiva, o que é ciúme, o que é ódio, o que é tristeza, o que é alegria. Aliás, a gente não podia sentir nada disso. A gente tinha que ficar calado. Raiva a gente não podia sentir, ódio a gente não podia sentir. E tá aí, somos adultos que não sabem falar sobre sentimentos. Então, ensinem os seus filhos sobre sentimentos. Quando eles estiverem com raiva, fala assim, filho, você tá com raiva. Tá tudo bem. Raiva é legítimo, pode sentir raiva. Mas o que você vai fazer com essa raiva? Não vai bater em ninguém por isso. Não vai gritar por isso. Não precisa. Vamos tentar outra forma. Aí vem a roda de escolhas para raiva. Vou lá nas dúvidas. Doutora Ju, boa noite. Quando puder, gostaria que me orientasse quanto ao autoritarismo, no sentido de que o que fazer para controlá-lo? Oscilo entre autoritarismo e permissividade. Maria Carolina, todo mundo, né? Nós somos assim. Isso é copiar comportamento mesmo dos nossos pais. A gente não sabe o que fazer e fica oscilando. Então, quando a gente é autoritário demais, a gente começa a se sentir insuportável e a gente vê que todo aquele autoritarismo não está adiantando nada. Está criando filhos rebeldes, está criando filhos que cada vez se comportam pior e a gente está cada vez pior com eles, porque o castigo cada vez aumenta e às vezes a gente apela para a violência física, para a violência verbal e a gente se sente péssimo e aí para compensar a gente dá um presentinho. Para compensar a gente dá um beijinho, né? A gente bate e depois dá um beijo e fala assim, não, filho, eu te amo tanto. Não vamos nunca associar, gente, violência com amor. Não deixe o filho de vocês acharem que depois de sofrer uma violência, se a pessoa vier dando amor, tá tudo resolvido. Isso é muito importante. Nenhuma mulher, nenhum homem pode crescer achando que amor e violência podem caminhar juntos. E os nossos filhos não podem achar isso. Então, tentem cada vez pensar mais nisso. Violência gera violência e gera violência. Se vocês não querem que um dia um filho de vocês brigue no trânsito e parta para a violência, não faça violência dentro de casa. Quem não aprende violência dentro de casa não é violento na rua. Isso é muito importante. Então, esse autoritarismo e permissividade é isso. Quando a gente está insuportável, a gente começa a ser permissivo. Aí o filho começa a ficar insuportável. Porque ninguém quer ficar perto dele, ninguém quer aquele menino com ele, porque ele é insuportável, ele acha que o mundo gira em torno dele. Né? Quando a gente tem pais permissivos, a gente acha que tudo gira em torno da gente. E nada tá bom. Né? A permissividade leva a muitas coisas. Leva ao uso de drogas, porque o adolescente cresce com a sensação de que ele precisa de um prazer instantâneo, né? Se eu fizer isso aqui, meu pai vai me dar um brinquedo. Se eu fizer isso aqui, meu pai vai me dar isso. E aí ele começa a achar que a vida é feita de prazer, que a vida não tem dor, que a vida não tem frustração, que a vida não tem espinhos, né? Que o caminho não vai ter pedras. E aí quando aparece uma pedra, ele desespera. Aí, às vezes, ele suicida, às vezes ele entra em depressão, às vezes ele se desespera, vira uma criança frágil, que nunca sofreu frustração, porque a gente precisa dar frustração para os nossos filhos desde pequenos. A gente precisa dar frustração para os nossos filhos desde pequenos. Desculpa, gente, é porque eu fico querendo ler e responder e não consigo. Então, vocês esperam um pouco que eu vou ler tudo, tá? É porque tem uma pessoa da minha equipe que fica me mostrando todas as dúvidas. E aí eu fico meio perdida. Desculpa. Tá vendo? Eu também fico com raiva. Perdi o que eu estava falando.
Da frustração. A gente precisa dar frustração para os nossos filhos desde que eles são novos. Porque é a frustração que faz eles amadurecerem. Ninguém quer ver filho sofrer. Ninguém. Porque quando eles sofrem, a gente sofre também. Mas a gente precisa saber que um dia a gente não vai estar aqui mais. A gente precisa criar filhos para o mundo. Tá? A gente não pode criar filhos só para a gente mesmo. E uma hora eles vão sair e sofrer frustrações e eles têm que estar preparados para isso. Lu, minha reunião de família não funciona. Não gostam e se eu obrigar, eles dizem que não é respeitoso e que vai perder ainda mais a conexão. Eles já te ameaçam, né, Lu? Na verdade, a gente tem que fazer a reunião ficar divertida, gente. Tem que ser criativo, né? Tem que ser legal. Então, às vezes tem que ter um sorvete, às vezes tem que ter um jogo legal. Tem que estar todo mundo com interesse de ir, a mãe tem que estar querendo, o pai tem que estar querendo. A gente pode começar a reunião num lugar diferente da nossa casa, para que as pessoas queiram participar. E se você não tem vontade dessa reunião, se você acha tudo um saco, os filhos vão achar um saco também. Mas se você faz um planejamento e fala que vai ser legal, e faz aquela coisa de não ser muito longa, né, no máximo 15, 20 minutos, eles vão começar a gostar. Se tiver um jogo no final, eles vão começar a gostar. Se tiver um sorvete no final, eles vão começar a gostar. Eu garanto para vocês. É uma prática. Na verdade, a gente tinha isso quando pequeno, né? Porque a gente fazia refeição em família. Vocês nem precisam dar esse nome, reunião de família. Reúne a família e começa a falar bem um do outro. Começa a tentar resolver os problemas que acontecem em casa lá na reunião de família. Não precisa ser uma convenção. Hoje tem reunião de família. Aí todo mundo, que saco. Logo hoje que eu queria fazer isso. Então, assim, tenta fazer a coisa divertida. Eu acho que o educar filhos passa muito por isso, de tentar ser divertido, de fazer tudo uma brincadeira. Vão brincar na hora do banho. Vamos na hora de estudar, filho estuda um pouco, vamos dançar um pouco e depois você estuda mais um pouco. Não quer brincar, não quer tomar banho? Vamos pro banho dando cambalhota. Você hoje vai lavar o cabelo da mamãe e eu lavo o seu cabelo. Faz a vida ficar divertida. Faz assim um treinamento de brincadeira mesmo. Porque a vida dos nossos filhos é muito chata. A gente trabalha o dia inteiro, a gente chega em casa exausta, cansada, às vezes a gente não dá tempo para eles, muitas vezes a gente chega em casa e quer colocar eles na frente da tela para poder dar um pouco de sossego para a gente, né? Para a gente poder ter um tempo mínimo para ir ao banheiro e tomar um banho. Então a gente põe eles na tela, né? Dá para babar, que é a tela hoje. E depois a gente quer que os nossos filhos não sejam viciados em tela. E eu participo dessa dor junto com vocês, porque muitas vezes eu fiz isso e ainda faço. Tem hora que eu tô exausta e eu dou tela para minha filha. E aí, de repente, ela tá nervosa, aí eu falo assim, pronto, tá viciada na tela. E tudo ela quer ver o desenho o tempo todo. Então, é isso, gente. A gente tem que treinar todos os dias, a gente vai ter muitas, muitas vezes que a gente vai errar, e erros são ótimas oportunidades para aprender. Esse é um lema da minha casa. Erros são ótimas oportunidades para aprender. Todo mundo lá em casa pode errar. Mas tem que aprender com o erro. E isso é bacana, né? Então, vamos lá. Flávia. Doutora Ju, o que fazer quando a criança se recusa a fazer algo que deve ser feito, mesmo após darmos opções? Exemplo, quer ir para um aniversário só de calcinha ou descabelada. Situação recorrente aqui. Levo do jeito que quer ir, não vou ao aniversário, obrigo a se arrumar de forma adequada e levo. Gente, essa é uma dúvida também que apareceu muito assim para mim. Tipo, a Jane, no livro dela, ela fala das consequências naturais e consequências lógicas de forma muito firme, sabe? Que às vezes a gente não consegue praticar, mas eu aconselho praticar. Esquecer que você tem vizinho olhando, esquecer que tem gente te julgando na rua, e vamos lá, é o nosso principal papel, eu estou fazendo aquilo que eu acho melhor e pronto. Porque se você bater, vão te julgar, se você colocar de castigo, vão te julgar, se você não fizer nada, vão te julgar,
Então, se você deixar sofrer as consequências lógicas e naturais, eles vão te julgar também. Então, a criança que está recusando a fazer, a gente precisa ser criativo, né? A gente não pode também só todos os dias dar as mesmas opções. Eu falo, tem criança que é assim mesmo, tem criança que quer sair pelada. Eu lembro que a minha irmã só queria sair pelada sempre. Ela andava, e meu pai e minha mãe deixavam ela sair pelada no prédio. Então, quando você já tentou de tudo e aquela criança se descabela e quer ir sair só de calcinha, deixa ela ir só de calcinha. Vai ser uma vez que ela vai para nunca mais. Toda a experiência que eu tenho no consultório, eu tenho uma paciente que a mãe levou pelada para a escola. Pelada. De tanto que ela já estava esgotada, exausta, a criança com 3 anos. Ela falou, hoje você vai pelada. Eu acho que a menina meio que não acreditou. E aí ela sentou na cadeirinha do carro, já começou a ficar incomodada, porque estava pelada, não estava de calcinha, nada. Chegou na escola, todas as mães olharam horrorizadas para ela. E a criança, quando ela chegou na escola, ela já chamou a professora, coloca uma roupa em mim, porque ela ficou desesperada, né? Ela falou assim, nossa, minha mãe é muito louca mesmo. Ela foi capaz. Mas é isso, gente, deixa os filhos sofrerem a consequência natural. Então, você pede para estudar, não estuda? Não estuda, pronto. O que você vai fazer? Você vai morrer por causa daquilo? Não estuda, aí vem a nota. E aí você vai falar, essa é a consequência. Essa é a consequência do seu esforço. Você não se esforçou. Você quer que eu te ajude? O que a gente pode fazer? O que eu posso fazer para te ajudar? Filho, você quer que eu arrume uma professora para você? Você quer que eu estude com você? Né? Tem uma coisa que eu falei numa palestra minha que super funcionou, porque às vezes as ideias vão aparecendo assim, eu vou falando. Mamãe me perguntou, ela era até professora lá do Colégio Santo Antônio, e ela chegava em casa todos os dias, e a filha não tinha feito para casa, e fazia uma hora para fazer aquele para casa. Então, elas ficavam ali 3 horas fazendo para casa. E o que eu falei para a mãe? Você percebeu que é a hora que você assenta com ela, olha no olho dela, e mesmo que você brigue, xingue, é a hora que você está dando importância para ela, que você está ali do lado dela. Você já pensou que ela fica um dia inteiro esperando para você chegar ali e xingar ela? Porque ela não fez para casa, né? Porque é uma linguagem de amor, né? Minha mãe está incomodada, tá? Quer fazer o para casa de qualquer jeito. Eu falei assim, faz um teste. E essas coisas aparecem na minha cabeça assim na hora. Faz um teste, fala com ela assim, todas as vezes, filha, que a mamãe chegar em casa, se você já tiver feito tudo, a gente vai poder brincar, jogar jogo, olha que legal. Ia ser muito bacana, né? Se você tentasse fazer o para casa antes de eu chegar em casa e a gente poder ter uma noite muito divertida de meninas, né? Ver um filme, ver uma série, conversar sobre alguma coisa. Nunca mais essa pré-adolescente deixou de fazer o para casa. Ela fazia questão de fazer para casa todo para poder ter um momento legal com a mãe quando ela chegasse do trabalho. Essa mãe trabalhava o dia inteiro e queria chegar em casa e queria que a menina ficasse, tipo, fizesse para casa para ela chegar em casa e já ir para o canto dela e fazer as coisas dela. E a partir desse momento, a mãe substituiu aquele estresse que ela estava vivendo dentro de casa por um momento prazeroso com a filha. Gente, é muito bacana porque quando a gente se propõe a isso, eu nunca fui uma mãe de brincar, eu sempre fui uma mãe de cuidar. Mas quando a gente se propõe a fazer um esforço e brincar com os filhos, a gente relaxa tanto, é incrível assim. Então, os 10 minutos lá do tempo especial que eu falei com vocês, brincando, olhando no olho, dando cambalhota, pulando, dançando, cantando, aquilo vira uma coisa, é um alimento para a nossa alma. E é um alimento para a alma das crianças também. É encher o tanque de amor deles e pronto, né? É isso, vamos lá. Tenho 2 filhos, Carla Pivoto e Carlinha. Tenho 2 filhos e às vezes é difícil a gente aplicar certas ferramentas. Por exemplo, estou em uma festa e o menor começa a ficar irritado, mas o maior está tudo bem e aproveitando. Fica claro para mim que eu preciso tirar o menor do ambiente, mas geralmente estou sozinha com os 2 e não consigo. Nesses casos, gente, o meu conselho é porque é isso mesmo, você está enxergando a dor dos 2, né? Um que está super aproveitando e outro que está cansado, exausto. Bacana que você já consegue ver que cada um tem o seu tempo, cada um tem sua necessidade. O que a gente tem que fazer nessa hora é tentar combinar antes da festa, né?
tentar ver realmente o que pode acontecer e tentar prevenir. Então, por exemplo, colocar o menor para dormir antes, mas às vezes não tem jeito, eu sei. Ou fazer os combinados da festa. Olha, a gente vai combinar o seguinte, a gente vai ficar na festa de tal hora a tal hora. Se você cansar antes, filho, se você estiver irritado antes, você pode deitar no colo da mamãe, ou a mamãe arruma um cantinho na festa para você dormir, enquanto seu irmão acaba de aproveitar. Porque é importante que a gente, que todo mundo fique feliz. Então é importante que você fique feliz e que o irmão também. Então a gente vai combinar que a gente vai ficar nessa festa, por exemplo, de 8 às 10. Então antes de 10 horas a gente não vai embora. Se você tiver sono 9h30, a mamãe vai te pôr no colo e você vai dormir no colo da mamãe. Ou então a mamãe vai te colocar no cantinho lá da festa e você vai dormir enquanto seu irmão acaba de aproveitar. Mas a gente não vai embora antes só por sua causa, né? Isso é muito importante. Então, as crianças compreendem isso muito bem e a gente esquece, né? A gente leva para a festa, tá todo mundo cansado, não dormiram de dia, vão ficar exaustos, mas a gente tem que tentar prevenir aquela situação que vai acontecer. Como distinguir as consequências do mau comportamento do castigo? É simples. É simples, não. Não posso falar simples, não, que é difícil. É muito difícil. Na verdade, é o seguinte: a consequência é uma coisa que você não pode falar, tá vendo? Eu te disse, não estudou, levou ferro, virou castigo. É você deixar a pessoa ter consciência que o que ela não fez gerou aquela consequência. Vamos lá. Exemplo. Filho, coloca o casaco que tá muito frio lá fora. Não, mãe, não tá frio, tá maior calor. Filho, coloca o casaco, por favor. Tá muito frio lá fora. Não, mãe, eu não vou de casaco, eu sou calorento, eu não vou pôr casaco. Filho, por favor, coloca o casaco. Mãe, eu não vou colocar. Tudo bem. É para eu levar o casaco? É para deixar o casaco aqui? Porque muitas vezes a criança não quer nem que você leve o casaco, não quer nem que você coloque o casaco na mochila. Minha menina era assim, ela não queria de jeito nenhum que eu colocasse o casaco na mochila. E aí, deixei sentir frio. E nunca mais não quis levar o casaco na mochila. Porque ela sofreu a consequência. E aí, quando ela chegou em casa e falou assim, mãe, eu senti muito frio. Eu falei, filha, nossa, que chato, né? Sentir frio é tão ruim. Você vai querer levar o casaco amanhã? Vou. Né? Então, essa é a diferença. Sofrer a consequência lógica. Vou dar um exemplo bem difícil para vocês entenderem. Na minha casa, eu tenho uns combinados com o Rafael e com o João Pedro, e eles têm que estudar tantas horas por dia. O Rafael teve uma semana, no final do ano, ele já tinha tirado notas boas, tinha passado já. Mas era combinado estudar todos os dias e a gente não tinha mudado esse combinado na reunião familiar. Então, mesmo que tivesse passado, ele tinha que estudar. Aí ele ficou a semana inteira sem estudar nada. Aí no fim de semana, sábado, ele falou assim, mãe, eu posso ir no churrasco com a turma? Eu falei assim, filho, eu te amo, mas a minha resposta é não. Aí eu não podia falar assim, você estudou? Você não estudou, então você vai ficar em casa. Eu não falei nada, ele com 16 anos na época, ele simplesmente saiu de perto e foi para o quarto dele e aceitou que realmente, como não tinha, ele deve ter pensado isso, né? Eu não estudei a semana inteira, então minha mãe também não cumpriu com o combinado dela, que tudo bem, eu saí, fazer as minhas coisas, né? Então, é só para vocês entenderem, é difícil às vezes. O castigo é uma coisa que resolve muito rápido o comportamento, mas ele não é efetivo a longo prazo, tá, gente? A gente não ensina nada para as crianças. Tem gente que fala assim, não, mas eu tive castigo a vida inteira e tô aqui, ó, tô ótima, apanhei minha vida inteira e tô aqui perfeito, mais ou menos. As pessoas acham que estão muito bem, mas elas bebem mais do que devem, elas usam medicamento mais do que devem, elas não falam sobre sentimentos, elas não conseguem. Tem muitas pessoas que vivem um relacionamento 10, 20, 30 anos e nunca sentou com o marido para conversar sobre sobre sentimento, sobre o que acontece, sobre as coisas que desagradam ou agradam, né? Então a gente não veio de uma educação que realmente funcionou, né? Estamos intactos, mas cheio de dores, cheio de fraquezas,
né? Quando a gente bate no filho, não dá para falar que a gente deu certo como ser humano. Eu não me senti assim. Quando eu bati no meu filho, eu não me senti certa como ser humano, né? Bater numa pessoa que te admira, que te olha com um olhar de amor, que é a pessoa que mais te ama, que você mais ama, você bate, né? Você acha que você tem esse direito. A gente não tem o direito de bater no marido, né? No vizinho, no colega, mas a gente tem direito de bater no filho, que é um ser muito mais frágil que a gente, né? E às vezes a gente se apoia em alguma coisa para achar que bater é o certo. Bater não é o certo. Enquanto a gente não assumir essa fraqueza na educação, a gente não vai evoluir na educação. Enquanto a gente não assumir que a gente só bate porque a gente esgotou todas as forças e não conseguiu achar outro caminho, porque quando eu não acredito que tem alguém aqui que queira bater no filho. Quem que acorda de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou bater nele. Hoje eu vou bater de verdade, vou colocar de castigo. A gente quer, na verdade, ter filhos do bem. E ponto. E quando a gente perde o controle sobre eles, a gente acha que a gente pode fazer qualquer coisa. E a gente não pode fazer qualquer coisa. A gente tem a obrigação de entrar em contato com a gente mesma. A gente precisa se conectar com a gente mesma para poder melhorar o jeito que a gente trata os nossos filhos. Sou mais autoritária. Daniela, sou mais autoritária, mas minha adolescente de 13 anos teve uma resposta muito boa quando mudei meu comportamento. Só na reunião familiar que ainda sinto alguma resistência. Fica um pouco mal-humorada e fica perguntando qual é o objetivo disso. Então, às vezes, ela não se envolve nas soluções propostas. Gente, a reunião familiar não pode ser uma armadilha para adolescente, não, tá? Não usa a reunião familiar para ficar né, passando sermão. Não passe sermão no seu adolescente. Se você passar sermão no seu adolescente, você vai afastar ele de você. Se você gritar com ele, você vai afastar ele de você. Não passe sermão. É a mesma coisa de você chegar atrasado no trabalho e seu chefe ficar, você não vai escutar o que ele vai falar. Você vai querer fugir dali. Então, se a reunião familiar for usada em algum momento para resolver só um problema daquela pessoa, né? Então, a gente não usa a reunião familiar para resolver um adolescente que está usando droga. Não, porque não é para expor o problema dele. A gente não está ali para poder julgar o adolescente. A gente não está ali para controlar o comportamento de ninguém. Então, a gente tem que levar para a reunião familiar problemas que as pessoas todas da casa estão vivendo. Então, essa é uma armadilha da reunião familiar. Chegar lá na reunião familiar e falar assim, olha, você está chegando todo dia atrasado. Ou você nunca estuda. O que a gente vai fazer? Lógico que eu vou achar um saco. Toda semana eu tenho uma reunião para as pessoas me julgarem, me desvalorizarem, me humilharem e me diminuírem. Então, eu não vou querer, né? Então, por mais que o adolescente esteja necessitando de amor dos pais, né? E a reunião familiar tem muito disso, ela não vai querer. Então, a reunião familiar tem que ser um momento agradável. Deixa essa coisa de resolver problema para o final. Primeiro, vamos falar de coisa boa. Vamos falar do tanto que ele é bacana. Vamos falar, nossa, filho, eu vi você tratando a fulana de um jeito tão bacana. Nossa, filho, você cumpriu os combinados de forma tão legal, sem reclamar, né? Você tirou a toalha molhada de cima da cama. Olha que legal, você pôs a sua roupa suja no cesto. Isso é legal de ouvir. Nossa, olha como é que você está ficando cada vez melhor. E filho, eu te amo do jeito que você é. Né? E isso aí faz o adolescente querer ir, sabe? Porque eles precisam de ouvir essas palavras de afeto, essas palavras de amor. E a questão do jogo também ajuda muito. Não sei se vocês compraram algum jogo, mas os jogos são muito bacanas. Então, assim, tem muita coisa legal para fazer na reunião familiar, em vez de ficar só julgando e resolvendo o problema. E se o problema é um problema da família, levar para a reunião familiar. Se é um problema pessoal, a gente precisa pedir autorização. Filha, a gente hoje tem um problema com você. Você não está estudando.
Você acha que a gente pode levar esse problema para a reunião familiar? Ou você quer conversar só comigo? Então, o que a gente pode fazer para te ajudar, para que você tenha vontade de estudar? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Eu fazer? O que seu pai pode fazer? O que seu irmão pode fazer para te ajudar? Então, aí vão vir as propostas. O seu irmão vai fazer menos bagunça para poder fazer mais silêncio. O seu pai vai te tomar a matéria. A mamãe vai fazer uns jogos sobre a matéria. E aí aquela adolescente vai querer ou não. Não gostei de nenhuma dessas propostas e tudo bem, é sobre a vida dela. E aí você vai perguntar, então o que você propõe? O que a gente pode fazer para você gostar mais de estudar? Geralmente, o adolescente gosta de estudar quando você faz um combinado que é o seguinte: 30 minutos de estudo, 10 minutos jogando joguinho, pulando, dançando, conversando com a melhor amiga. Tá? 30 minutos estudando, 10 minutos de descanso. 30 minutos estudando, 10 minutos de descanso. Esses 10 minutos de descanso vão descansar o cérebro, vão oxigenar o cérebro, principalmente se ela fizer alguma atividade, né? Dançar, cantar, conversar com a amiga, liberar serotonina, e aí ela vai começar a gravar muito mais a matéria do que se falar assim, você precisa estudar 3 horas e você não sai desse quarto enquanto você não estudar as 3 horas. A adolescente vai estudar se ela quiser. Se ela quiser ficar lá as 3 horas pensando no menino bonito da escola, ela vai pensar. A gente não tem controle sobre o comportamento. Então, a gente precisa estar junto deles nessa e propor coisas bacanas que vão fazer ele querer prestar atenção. E vão fazer ele querer gostar de estudar. Na verdade, ele gostar de estudar. Né? Porque a gente, na época deles, também não gostava tanto. Né? Eu falo que o segredo de criar um adolescente é se colocar no lugar deles o tempo todo. Hoje, as mães querem saber tudo que os adolescentes fazem. Tudo. Querem ter controle sobre tudo. Querem saber o que eles fizeram, se eles beberam ou não, com quem que eles beberam, com quem que eles saíram. Lógico que a gente, enquanto mãe, a gente preocupa, mas a gente não vai saber. Eu falo uma coisa muito importante, segredos de adolescente. Vocês contaram todos os seus segredos para sua mãe, para seu pai? Seu pai e sua mãe sabem tudo que vocês fizeram na adolescência? Né? E esses segredos vão ficar para sempre. E tá tudo bem. Se você der amor para o seu adolescente, vai passar. Uma hora isso tudo vai acabar e não vai ter tanta importância assim. E isso faz toda a diferença. Dani Monteiro, como convencer uma criança de 2, 3 anos a fazer coisas do tipo lavar o nariz ou tomar um remédio se mesmo depois de explicar a necessidade ele fica irredutível? Na verdade, você pode dar opções limitadas para ele, né? Você quer lavar o nariz assentado na pia ou você quer lavar o nariz assentado na cama? Você quer lavar o nariz deitado ou sentado? Você quer lavar o nariz você sozinho ou a mamãe fazendo? Não quero nenhum jeito. Assim, então tá, eu te dei opção. Não quer não? Então nós vamos lavar. Gente, precisa ser assim. Né? A gente acha que quando está com a disciplina positiva não tem mais nada em casa assim, que vai funcionar. Então, assim, você pode tomar banho com a boneca ou com o carrinho, você pode tomar banho lavando o cabelo da mamãe, fazendo bolinha de sabão. Não quero tomar banho, não tem que tomar. Aí depois, na adolescência, você pode sofrer as consequências naturais, né? Você pode deixar ir fedendo para a escola, pode. Que é a consequência natural, aí ele vai para a escola sem tomar banho, os colegas vão começar a falar e ela nunca mais vai querer ir sem tomar banho para a escola. Tem a história de um menino que não quis tomar banho, a mãe deixou sofrer a consequência natural. Ele ficou 15 dias sem tomar banho. 15 dias! E aí ele falou com a mãe depois, porque ele começou a se coçar todo, ele não conseguia dormir de tanto que ele se coçava. E agora esse menino, porque é uma fase da adolescência mesmo, não querer tomar banho para não ficar cheiroso, né? Para não ficar cheiroso para o outro, para não atrair o outro. Então, eles querem ficar com um cheirinho ruim para ninguém dar importância para eles. É uma fase também, a gente precisa respeitar. E depois quer tomar banho o dia inteiro. Aí ficam 4 horas no banho, né? Querem tomar 4 banhos por dia, 1 hora cada banho. E assim mesmo, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu passei pela fase de não querer tomar banho.
E aí eu entrava no banheiro, trancava a porta, só para vocês verem que a gente não tem controle nenhum da vida dos filhos. Aí eu entrava no banheiro, trancava a porta, pegava a água do chuveiro, ligava o chuveiro, deixava o chuveiro ligado lá, enquanto estava ligado eu estava lá fazendo sei lá o quê. E aí eu pegava a água, punha debaixo do braço, punha assim no rosto e saía com aqueles pinguinhos assim, né? Lógico que minha mãe e meu pai deviam saber que eu não estava tomando banho, mas todo mundo faz isso. É isso, não querer atrair o sexo oposto ou não querer atrair ninguém. Então a gente prefere não. O adolescente tem essa fase. Como reagir? Birra, descontrole, chegando a agredir. Birra começa porque alguém apertou o botão do elevador na frente. Alice. E a minha filha também fazia birra com isso. Na verdade, os irmãos adoravam provocar ela com isso. Eles apertavam o botão do elevador antes dela e ela ficava revoltada. Gente, assim, filha, eu sei que você quer sempre apertar o botão do elevador, mas às vezes a pessoa entra antes e aperta. Aí ela vai deitar no chão do elevador, todo mundo vai te olhar e você vai falar assim, tá tudo bem, não tem jeito, ele queria apertar o botão antes, apertou antes, é assim mesmo que ele fica. E tentar controlar, mas assim, muitas vezes você não vai conseguir tentar o abraço, sair, torcer logo para chegar no andar, para você não passar tanta vergonha. Mas tá tudo bem, né? A gente não precisa controlar o filho o tempo todo. A gente não precisa. Porque isso vai passar, tá? Ele não vai continuar fazendo birra porque alguém apertou o botão do elevador primeiro com 7 anos, 8 anos. Né? É só durante um tempo pequeno. A gente não precisa, gente, controlar os filhos o tempo todo. E o não controlar não quer dizer que você não é uma boa mãe, tá? Você é uma boa mãe quando você tenta ser o melhor que você pode ser. E às vezes você vai colocar de castigo. Às vezes você vai gritar. Às vezes você vai descabelar. E tá tudo bem. É só pedir desculpa. É só falar assim, filho, eu não consegui me controlar. E gritei. A mamãe queria muito ter conseguido, mas eu não consegui. E a criança entende. E a criança sabe que você tentou, que você não conseguiu, e você é humano. E aí a criança aprende uma coisa super valiosa. Meu pai e minha mãe são reais, são humanos, cheios de falha, como eu também. Então, quando eu errar, eu vou poder falar com minha mãe. Olha, mãe, hoje eu bati no meu colega. Ele ficou muito triste. Ele não vai esconder. Ele não vai fazer as coisas escondido. A criança que fica sempre de castigo ou que apanha, ela começa a fazer tudo escondido. Então, quando as pessoas começam a falar sobre o seu filho, seu filho faz isso, você sabia? Não. Meu filho, duvido. Meu filho é um anjo. Às vezes é um anjo dentro de casa e apronta na rua. Né? Porque em casa ele é totalmente reprimido e ele tem medo do que os pais vão fazer. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Vamos começar a ensinar essas coisas valiosas para os nossos filhos. Ensinar sentimento, ensinar ver o sentimento do outro, ensinar autocontrole, ensinar que erros são ótimas oportunidades para aprender. A gente carrega culpa com a gente o tempo todo, isso não é bom. Os filhos gostam de ver a gente feliz. E a gente precisa liberar um pouco essa culpa. E eu acho que quando a gente começa a aplicar a mesma disciplina positiva e viver a disciplina positiva, a gente tem muito menos culpa. Porque a gente tem aquele momento só com eles, a gente olha no olho, a gente acolhe o sentimento. Aí quando você chega à noite, às vezes eu chego à noite e assim, nossa, eu nem fiquei tanto com os meninos, mas todas as vezes que eles perderam a razão ou fizeram alguma coisa, eu acolhi. Então eu sou uma boa mãe, ponto. Eu fui o melhor que eu podia ser. Eu fui suficientemente boa. Na verdade, essa frase, eu preciso ser suficientemente boa e não perfeita, veio já de muitos anos atrás, de Winnicott. E é uma frase que a gente tem que usar sempre. Vai acabar? Deixa eu só ver aqui mais dúvida. Tinha coisa que eu queria falar, mas não falei. Gente, tem um segredo que eu quero falar com vocês antes de acabar, que é do mandar e perguntar. É um grande segredo da disciplina positiva, eu vou fazer um áudio sobre isso.
o nosso cérebro gosta muito mais quando a pessoa pergunta pra gente do que quando ela manda, né? Então, quando vai tomar banho, vai pegar sua mochila agora e vai para a escola, junta seus brinquedos agora. Então, todas essas ordens soam como agressivas para a gente reage não respondendo, não fazendo. Quando você fala assim, filho, você acabou de brincar com os brinquedos, e agora o que a gente podia fazer? Aí ele começa a pensar, o que eu podia fazer? Ele não pensa no não fazer, ele pensa no que ele podia fazer para resolver. Quando você fala com ele, vai tomar banho, ele não vai tomar banho. Você tem que falar assim, filho, agora, lá no quadro de rotina, tá na hora de quê? Vamos lá olhar? Aí ele olhar, tá na hora do banho, ele vai. Então, essa coisa de trocar o mandar pelo perguntar é muito bacana. Eu vou tentar gravar o áudio de mandar e perguntar essa semana, tá? Já é para acabar, gente? Já é para acabar. Primeiro, muito obrigada pelo carinho de vocês, por todas as mensagens que eu tenho recebido. Eu quero tentar, nesse tempo final de mentoria, tentar resolver as coisas que vocês têm de mais urgente, tá? Tá sendo muito bacana para mim, porque todo dia eu aprendo uma coisa. É muito bom ouvir a dor do outro, porque às vezes a gente escuta uma dor do outro e a gente consegue resolver de forma fácil, porque a gente está de fora, né? Então, às vezes a gente está no olho do furacão, a gente não consegue resolver os problemas. Mas quando a gente está de fora, a gente consegue. Eu queria dizer para vocês que eu queria muito estar com cada uma para poder ajudar na dor de cada uma. Infelizmente não tem jeito, mas eu tento fazer o meu melhor. E o meu melhor é falar para vocês que as dores vão vir, os desafios vão vir, as coisas que a gente às vezes não quer fazer, a gente vai fazer, mas está tudo bem. É isso que a gente precisa mostrar para os nossos filhos, né? Tá tudo bem. A vida está aí. A gente tem que pensar que a gente precisa ensinar coisa boa para essas crianças. São sementes do bem sendo plantadas e regadas todos os dias. E tudo bem vir um vento forte e balançar aquela arvorezinha e às vezes machucar um pouquinho. Vamos lá, vamos regar de novo, vamos voltar atrás. Não vamos não vamos perder o foco. O foco é criar crianças melhores para o mundo. O foco também é você se cuidar. Se cuidem. A gente não consegue cuidar de ninguém se a gente não se cuidar. Façam aquilo que vocês acham que fazem vocês felizes. Porque quando a gente está feliz, os nossos filhos ficam felizes, né? Vamos cuidar da gente, vamos cuidar do nosso humor, vamos cuidar da nossa paz interior. Uma coisa que eu sempre indico muito é meditação. Pouquinho por dia, para a gente conseguir ser inteira, para a gente conseguir ser completa. Que seja uma meditação, que seja uma oração, que seja um respirar, que seja um contato com a natureza, que seja um correr, um andar, um caminhar, um fazer exercício físico, ler um livro. A gente precisa de entrar em contato com a gente mesmo, a gente precisa estar presente no momento que a gente estiver com os nossos filhos. Isso é muito importante. Se a gente estiver com eles o tempo todo longe deles, nada vai funcionar. Então você vai falar 1000 vezes, ele não vai te escutar. Escutar precisa de tato e de visão. A gente não consegue escutar se a pessoa não pega a gente e não olha no olho. A gente precisa aprender a fazer isso para poder ensinar para os nossos filhos. A gente precisa olhar no olho quando alguém quiser falar com a gente, tá? A gente precisa tocar o outro. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, que eu não posso esquecer. A gente vai entregar um e-book para vocês no final da semana que vem, com as 10 principais dúvidas. 10? Com as 10 principais dúvidas, tá? Então, semana que vem vai ter um e-book de presente para todo mundo, com as 10 principais dúvidas. Não preciso falar do nome, não. Então é isso, gente. Boa noite, obrigada. Tá. Deixa eu falar com vocês de uns livros aqui, ó. De 2 livros muito bacanas e muito práticos. É da Isabelle Friozar. Eu já falei com vocês, mas não sei se vocês lembram. Primeiro, esse Já Tentei de Tudo é para criança de 1 a 5 anos. De 1 a 5.
E esse aqui, ó, para criança de 6 a 11 anos, tá? O de adolescente, eu ainda indico o cérebro do adolescente. É o que a gente tem. Não sei se a Isabelle vai fazer. Ela foi fazendo os livros de acordo com que os filhos foram crescendo. Então tem muita coisa prática aqui também, tá? A gente manda foto no grupo. A gente vai mandar foto no grupo, tá bom? É isso. Boa noite para vocês. Obrigada. Nossa, muito amor na vida de vocês, muita empatia, nossa, muito tudo. Que seus filhos cresçam amáveis, doces, e que eles possam se manifestar do jeito que eles são, que é o mais importante. Que a gente consiga ter um olhar de amor incondicional mesmo, que a gente treine esse amor incondicional, que vocês apliquem a linguagem de amor e encham o tanque emocional dos seus filhos de amor, para que nenhum mal chegue perto deles. Quando a gente enche o tanque emocional dos nossos filhos de amor, nada tira eles da gente. Nada. Ninguém tira eles da gente. Nada. Não tem droga, não tem álcool, não tem mal. Nada tira eles da gente. Um beijo grande e até a próxima live, tá?